Diz assim: invejando os ricos, e para onde olhamos? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha, lê alto, gente, inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Asaf, autor desse salmo, era um homem que cria em Deus, mas por um tempo de sua vida invejava os incrédulos que prosperavam. Hoje também vemos muitos cristãos invejarem o sucesso de incrédulos. Reclamam que vive uma vida correta, mas sem prosperidade. E muitos têm tropeçado e se desviado da fé por causa disso. Então, quem era Asaf? Asaf era um levita. Não era só um homem de Deus, era um servo de Deus. Vamos voltar um pouquinho na história e entender quem eram os levitas. Das 12 tribos que conquistaram a terra prometida, 11 tiveram herança no plano material. 11, a terra que foi conquistada foi dividida em 11 porções. Levi não teve porção de terra. Os levitas não tinham porção de terra, porque Deus disse para eles: a herança de vocês sou eu. Então vocês não vão ter terra, nem para plantar, nem para colher. Não vão ter uma terra para chamar de sua, porque eu vou ser a terra de vocês. Eu sou a herança de vocês. Está dando para entender, sim ou não? Os levitas eram aqueles que serviam a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Então eles não tinham que plantar, que colher, não tinham terra para isso. Eles viviam do templo. Asaf sabia disso, ele cresceu assim. Ele sabia que a porção dele era quem? Que era Deus. Mas ele começou a olhar para coisas que não eram para ele, e desejar coisas que não eram para ele, e começou a ter inveja dos ímpios. Olha só, isso acontece com muita gente, infelizmente. Tem gente dentro da igreja olhando para onde? Para fora. Tem gente que diz assim: o que eu recebo de Deus é pouco, o que o diabo dá para o filho dele é melhor. Porque quando você compara e inveja, é isso que em outras palavras você está dizendo, que o diabo está tratando melhor os filhos dele do que Deus está tratando os seus filhos. E não é assim que funciona. Vamos continuar lendo. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Ele não tinha entendimento do real estado espiritual e destino do ímpio, rico e poderoso. Asaf achava que se davam bem até o fim, apesar de suas corrupções e indiferenças a Deus. A verdade, porém, era o quê? Outra. Comparar o justo com o injusto é como comparar maçã com laranja. As duas são frutas, sim, mas de natureza diferente. Ambas têm semente, casca e textura, mas bem diferentes. A natureza do justo também é diferente da do injusto. Não vivem pelas mesmas regras, objetivos e valores. Portanto, é impossível que tenham destinos iguais. Então, vamos entender Asaf. Provavelmente ele estava passando por uma luta, por uma guerra, e quando ele olhava pela janela, ele viu uma pessoa injusta se dando bem. Ele que era justo estava se dando mal, mas ele via o injusto se dando bem. Parece familiar? Quem já viveu isso? Ô bispo, eu perdi porque eu falei a verdade, eu perdi porque eu fui certinho. Poxa, eu perdi porque eu fui justo, e o camarada lá no meu trabalho falou um monte de mentira, fez tudo errado, e se deu bem. Quem já viveu isso? Isso acontece.
Só que a gente não pode olhar só para aquilo que a gente está vendo. A gente tem que aprender a olhar para o que vai acontecer. Que foi o que aconteceu com Asaf. Olha o versículo 16. Leia comigo. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele não conseguia entender, ele achava doloroso. Ele não entendia como que a pessoa fazendo o errado se dava bem. Versículo 17. Leia alto. Até que entrei aonde? No santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Então, enquanto ele estava fora do santuário de Deus, ele discernia e entendia de forma humana. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, ou seja, quando ele se aproximou de Deus, meu pai, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Então os olhos dele se abriram e ele entendeu o fim. O fim. Judas teve um ministério de sucesso ou de fracasso? Fracassa? Não, gente. O ministério de Judas foi de sucesso. Que é isso, bispo? Foi, eu te provo. Jesus começou o seu ministério terreno, curando, libertando, multiplicando pães e peixes. Aonde Jesus andava, as pessoas diziam, aí ó o homem que multiplica pão e peixe. Ó o homem que cura os leprosos. E quem estava com Jesus? Os 12. E quem era um dos 12? Judas. Então acabava uma grande feitura de milagres. Parabéns, Jesus. Muito obrigado, Jesus. O Senhor ajudou a gente. Obrigado, Pedro. Obrigado aqui, João. Judas. Muito obrigado. Então agradeci a todos, inclusive Judas. Judas também curou enfermos. Judas também expulsou demônios. Então quem olhava para Judas via um ministério de quê? De sucesso. Mas como é que foi o fim de Judas? Atinai para o fim deles. Olha o fim de Judas. Ele olhou para onde não era para olhar, desejou o que não era para desejar, traiu Jesus por 30 moedas, comprou um campo e lá ele se matou. A Bíblia diz que ele foi partido ao meio e as suas entranhas banharam o campo que foi chamado campo de sangue. Olha o fim dele. Foi bom? Parecia que estava dando tudo certo, até que a verdade foi revelada. Olha o final de Sansão. Sansão, homem forte, que venceu os filisteus durante muito tempo. Olha o fim de Sansão. Olha o fim. Você tem que aprender a olhar o fim, pessoal. Tem gente que começou bem na fé, mas começou a olhar para onde não era para olhar. Começou a comparar a vida dela com a vida de outras pessoas e se perdeu no meio do caminho. Olha o fim. Jesus, quando estava com os discípulos, ele sempre falava: vigiai e orai. Foi o que Asaf não fez. Por isso que ele quase caiu. Ele fala aí, eu quase caí. Eu quase caí porque eu fiquei olhando para onde não era para eu olhar. Eu quase escorreguei porque eu considerei o que não era para eu considerar. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Tem gente assim, que a revolta dela não é porque ela não está vencendo. A revolta dela é porque o outro está vencendo. O que incomoda ela não é o fracasso dela simplesmente. É porque o outro está vencendo. Olha para o fim das coisas, pessoal. O fulano está prosperando, mas ele está ganhando dinheiro de forma ilícita. Você vai ver o final disso aí. Você vai ver o final. O meu amigo é mais novo e está curtindo a vida, está indo nas baladas, e eu que sou da igreja não estou indo, não estou aproveitando. Vai ver o final dele. Vai ver. Para de olhar para a vida dos outros e começa a considerar o que Deus quer que você considere. Até que entrei no santuário de Deus, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Começa a considerar, pessoal, a consequência das suas atitudes. E pensa antes. Pensa antes de tomar qualquer atitude. Tem gente que foi longe, mas não foi até o fim. Ela foi longe na sua fé. Ela conquistou de alguma forma algumas coisas e foi longe, mas não foi até o fim.
Então, aprenda com o erro de Asaf. Ele ficou olhando para a vida dos outros e ele disse: eu quase caí, faltou pouco para eu cair. E de repente você está assim, está faltando pouco para você cair. Prefere acreditar nos outros do que consultar quem? A Deus. Até que entrei no santuário, foi quando ele botou a cara dele no chão e falou com Deus: Deus, me mostra, eu não quero cair, me ajuda. E Deus ajudou, mostrou o final para ele. Então cuidado, pessoal, porque no final da história o que vai ser contado é a nossa alma. O que vai ser pesado na balança não é o dinheiro que você tem na sua conta, não. Não é o pai do ano que você foi, a mãe do ano, o marido do ano, a esposa do ano. Não. No final das contas, o que vai contar é quem você foi diante de Deus. Amém? Aí ele diz assim, versículo 28, leia em voz alta. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Você vê que ele começa o salmo escrevendo que ele quase caiu, e no final ele termina dizendo: bom é me aproximar do Senhor. Eu estava longe. Se Asaf, levita, servo de Deus, quase caiu, pessoal, ele não saía da igreja. Imagina você se não se cuidar. Judas estava do lado de Jesus, caiu, porque olhou para onde não era para olhar, desejou o que não era para desejar. Sansão, pessoal, um homem forte daquele, se deixou vencer pelo coração. O pai de Sansão já tinha falado: não se envolve com gente estrangeira, você tem que arrumar uma mulher da nossa terra, que tem o nosso sangue. Mas dessas aqui eu não gostei. Aí arrumou uma lá que já sabe da história, acabou com tudo. Não vigiou, não cuidou. Olha o final, pessoal. Aonde você quer passar o seu final? Aonde você quer estar no final de tudo? Quem quer estar no céu, no final de tudo? Quando a pessoa está bem com Deus, ela tem paz. Quando ela não está bem com Deus, ela não tem paz. Asaf, no começo do salmo, estava mal com Deus, distante, não tinha paz. Mas quando você está bem com Deus, bem com Ele, você tem paz. Amém? Porque você tem um relacionamento com Deus. Mas Asaf quase caiu, porque não vigiou. E se eu não vigiar, eu corro risco. E se você não vigiar, você corre risco. Então eu quero que você sempre lembre-se disso. Sempre se lembre disso. Eu tenho que olhar para o final. Se eu tomar uma atitude errada hoje, ela vai impactar onde? Lá na frente, no meu final. Se eu me afastar de Deus, seja por um namorado, por uma namorada, seja por qualquer situação, lá no final, eu estou correndo risco. Agora, se eu me aproximar de Deus, se eu pagar o preço, se eu me esforçar para cada vez mais estar junto dele, no final, eu vou ter minha recompensa. Amém?